Aí, acho que agora foi. Foi? Foi. Oi. Nossa, que luta para entrar nessa sala. Consegui pelo celular, mas tá bom. Boa noite, moçada. Boa Boa noite. noite, boa noite. Joia? Professora Patrícia? Patrícia não, Priscila. Camila, Camila. Camila, nossa, fiquei louco aqui agora. Professor, obrigada pela oportunidade. Joia. Obrigada, Tudo Fabiana, bem, pela menina? oportunidade, viu? A gente está bem feliz de poder ter essa aula hoje. Que bom. Eu nem sabia o que falar. Aí eu pedi para o Fabiano colocar esta apresentação aí, que na verdade é um croquis do que será o aplicativo Simo Odontologia, para que a gente possa mostrar todos os três cimentos, para que eles servem, quais as ocasiões, como usar. Tem vídeos, é bem ilustrativo. Eu acho que isso aí seria interessante. Tá E, ótimo. professora Camila, se você quiser fazer perguntas que a equipe já preparou, pode fazer também primeiro, não precisa ficar dependente dessa apresentação, não. Tá bom. No Gogó eu funciono melhor do que no PowerPoint. Tá bom. Tá joia? Então, Mas, professora, eu vou apresentar para vocês a professora Liliane e a professora Talita. Especialmente a ótimo. professora Talita, que está conduzindo os ensaios clínicos, né? Ela tem muito já conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Ela fez a calibragem das alunas, então a Talita talvez queira já tirar algumas dúvidas inicialmente, né, Talita? Ótimo. Oi, boa noite, professor José, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Thalita? Certo. Então, a gente está usando o Simo Forrador. Ótimo. E, assim, eu percebi que ele é bem, assim, no começo, quando a gente já começa a manipular, ele é bem cinzinha, né? Demora um pouquinho para a gente começar a conseguir fazer a aglutinação das partículas. Mas depois que a gente consegue inserir na cavidade, eu pensei, nossa, vai demorar para secar, né, o cimento. E Não, ele é muito rápido. em torno de 3 minutinhos ele já está seco, né? E a gente consegue fazer Isso, a finalização da restauração. isso mesmo. Realmente entender qual que é o mecanismo de ação, né, do cimento, como funciona essa parte mais de mecanismo mesmo, composição, sabe? Para a gente poder até escrever isso depois no trabalho. Ah, ótimo. Olha, você falou exatamente a palavra-chave: cimento. Então, tem que entender este produto como um cimento. Em que sentido? No sentido de que, quando as partículas do pó entram em contato direto com o líquido, inicia então o processo de formação dos cristais. E esses cristais, eles vão iniciar esse processo de uma forma muito rápida, justamente devido à composição do líquido do DTA, que tem Uhum. um ativador. Por isso que ele é mais rápido do que se utilizar, por exemplo, o líquido do cimento HP, que é um cimento de obturação endodôntica. E aí ele apressa o processo. E para quê? Para que o cimento possa ser utilizado como base. Eu gosto da palavra base, mas pode usar a palavra forramento. Por que eu gosto da palavra base? Porque forrar dá aquela ideia, você é novinha. Eu vou fazer, dia 13 de dezembro, 29 anos de formado. Então, eu lembro do que ainda se ensina até hoje, que eu acho um absurdo, do forramento de cavidade com hidróxido de cálcio, cimento de cal e tudo mais. Aquilo racha embaixo de restauração e é um forramentozinho muito leve, muito pequeno. Então, por isso que eu não gosto da palavra forramento. Eu gosto da palavra base, porque a base, não sei se você está me enxergando, fica uma base bem consistente, Isso. espessa. E isso é o ideal. Por quê? Porque este cimento ele vai interagir com a dentina, provocando ligação iônica, que é a ligação que ocorre carbono-carbono e faz esse processo não ser uma ligação que promova adesão.
Não é adesão, é coesão. E qual é a diferença da adesão para coesão? Adesão é cola. Uhum. Opa, parece que caiu. Todo mundo aí. Tudo Oi? certo. Tá Tá tudo tudo junto. certo. Ah, que bom. Adesão é cola. E a coesão, não. A coesão é ligação química entre partículas, tanto do cimento quanto da dentina. E essa ligação, ela vai fazer a criação de um monobloco. Um monobloco que quanto tempo leva para formar-se? É exatamente a partir dos 3 minutos, que eu acho até muito esperar 3 minutos de presa. Então, o que, que é recomendado? Aí, nesse decorrer desse processo, eu vou mostrar um caso que está aí no aplicativo, que vai ficar fácil de ver. O caso de pupotomia de dente descido, por exemplo, em que se instala isso aí de uma vez, o cimento de uma vez. Acabou de instalar o cimento na cavidade, acomoda-se esse cimento ou com um condensador, pode-se usar aqueles condensadores antigos de amálgama, ou com uma bola de algodão seca, já se pode em seguida, deixando o processo ali, deixando a quantidade correta para se formar a base, né? Deixando um espaço para a restauração. Aí você já pode, em seguida, jogar um ar para tirar as partículas molhadas que ficam suspensas e já inserir o ácido fosfórico a 37%, tanto na região do dente, do remanescente do dente, quanto do cimento. Uhum. E não Tem um tem. estudo agora, um estudo que acabou de ser feito no mestrado da São Leopoldo Mandic, que mostra que o cimento DTA, que é esse cimento que você está usando, é o cimento mais passível, biocerâmico, mais passível de ser condicionado nesta hora, imediatamente, à sua presa. Entendeu? Porque você vai observar que ocorre uma despigmentação no cimento, igual acontece no esmalte. Deu para entender? E não tem nenhuma contraindicação de material restaurador que vai por cima, algum tipo de adesivo, algo dessa. Tem alguma Não, informação? o ideal é que se instale o adesivo da mesma maneira que se instala o adesivo no esmalte. Tá. Porque, na verdade, este cimento, o nome dele é DTA. Então, é a palavra dentina. D, primeira letra da palavra, a T, a que está no meio, e a que está no fim. DTA. Ele vai substituir a dentina, mas ele é um esmalte, entre aspas. Por quê? Porque ele tem cálcio e fósforo, basicamente. Mesma composição do esmalte, basicamente falando. Quando se faz o condicionamento ácido dele, partículas, micropartículas de cálcio são removidas. E há, então, a abertura de espaço para que entre o adesivo no cimento e não na dentina. Entendeu? E o grande problema da dentina de cavidade profunda é receber o condicionamento ácido, em seguida receber o adesivo, que tem uma quantidade lá de um agente solvente que faz secar a água da dentina e cria-se um tag. Esse tag ele vai produzir, com certeza, algo lesivo naquela região, principalmente quando se, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, o paciente faz uma restauração profunda de resina, depois diz que não pode comer nada que tenha grão pequeno, porque dói, justamente devido a essa pressão exercida ali. Então a ideia é o cimento fazer uma interposição entre a resina composta e a dentina. O cimento fica em contato direto com a dentina e o adesivo e a restauração de resina fica em cima do cimento, não encosta na dentina. Deu Ok. para entender? Uhum. Certo. Maravilha. Quer que eu coloque a parte da aula, dos slides aí que tem a demonstração de manipulação e instalação? Pode ser, professor. Ah, que ótimo. Fabiano, vai passando aí que eu vou falando com você onde você para. Isso, pode ir, pode ir. Pode ir, ir.
Ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Tá lá na frente. Aí, mais um. Passa mais um. Fabiano, mais um. Mais um. Aí. Isso. Aí são 5 vídeos. Então você passa mais um, que aí vai um por baixo. Deixa eu ver. Isso. Aí você bate, clica agora aí no vídeo de manipulação. Não sei se vai ficar pequeno aí no computador. Para mim tá pequeno aqui no celular, mas acho que vai dar para saber, para verificar. Então, olha lá, é usar uma porção do cimento na placa de vidro. Tá dando para ver? Sim. Isso aí é uma prova do aplicativo, então por isso que tá aí nessa forma. 2 gotas do líquido, dispensa uma lá num canto, porque pode ser que precise. Eu costumo dizer que esse cimento é atemporal. Então, eu fui monitor de materiais dentários na minha época, e se falava muito em tempo de presa, tempo de manipulação e tempo de trabalho. Então, o tempo de trabalho do cimento, como a fase cimentícia, ela se inicia a partir dessa incorporação, você pode ali não pensar muito em tempo, pensar em consistência. Você quer uma consistência chamada putty, ou pronta para uso, olha lá, ó. Acabou de ser feita ali pelo dedo. Ó. Então, você cria um composto, como se fosse um grão de arroz ou um pouco mais, ó, instala na espátula. E com a própria espátula, você pode instalar de uma vez só na cavidade. Esse caso é um caso de pupotomia de dente descido, mas entenda-se como se fosse uma cavidade profunda de um dente vital. Olha lá, a instalação é imediata. Isso. Ajusta-se com uma bola de algodão no terceiro vídeo aí agora, Fabiano. Cimento na cavidade. Isso. Tira os excessos. Isso aí é um vídeo só ilustrativo, mas eu acho que... Opa, pulou. Aí, agora o terceiro vídeo, quarto vídeo. Tá dando para vocês verem? Sim. Aí o condicionamento ácido da estrutura inteira, tanto do esmalte quanto do cimento. Em seguida, aí suga-se o ácido fosfórico para ele não espalhar absurdamente. 2 jatos de água para lavá-lo. Aí saiu um pouco do foco, mas voltou já. Professor Dias, Oi? é uma pergunta recorrente a respeito se eu só condiciono a estrutura do dente Não, ou condiciona posso tudo. condicionar o cimento também. Tem que condicionar o cimento. A ideia dele do uso dele como base é exatamente essa. Tem que condicionar o cimento. E o cimento tem que cobrir toda a dentina do dente vital. Não pode ficar dentina para fora. O cimento tem que ficar em cima da dentina. Ele se ligará por ligação iônica coesiva, por coesão, em monobloco à dentina, e quem receberá o condicionamento é o cimento, evitando que a dentina sofra. Deu para entender? Mas, professor, é uma dentina só próxima ao teto da câmara pulpar ou as camadas laterais também próximo ao esmalte, Eu prefiro as paredes axiais. o cimento cubra todas as paredes. A não ser que Então, não tenha jeito, que eu tenha que desgastar para isso acontecer. Aí não. então, de fato, a restauração em resina vai ser só em esmalte. Só em esmalte. É essa a ideia. Entendi. Professor, e no caso de usar o adesivo autocondicionante, que você Tudo não... bem, passa o adesivo, autocondicionante e em seguida a resina. Tá.
Vou mostrar o último vídeo que faltou, tá? Obrigado pela resposta, professor. Nada, faltou só instalar a resina aí agora. Adesivo e resina. Aí eu coloquei uma resina aí de uma vez só, mas aí use as técnicas que forem convencionais, incremento e tudo mais. Mas a intenção aí foi só demonstrar a maneira que se utiliza mesmo. Professor, eu Então, vou lhe fazer uma perguntinha. opa, É claro, a gente estava falando aqui de usar como uma base, mas falando da parte aqui, por exemplo, da pulpotomia, é feita a remoção da polpa coronária e aí já coloca esse cimento acomodando ali direto, sem nenhum outro procedimento, depois de irrigar, como é que é? então, menina, é isso aí que é. É tão simples que até assusta. Por isso que eu criei esse aplicativo. Então, esse aplicativo ele vai mostrar tudo, desde selamento de perfuração até obturação monobloco, obturação de endodôntica com um cone, pulpotomia. Esse contexto aí de vídeos é justamente para demonstrar a pulpotomia em dente de tecido. Então, de que maneira é feito? Você faz primeiro o teste de vitalidade, os testes que se fazem na odontopediatria, que nem se usa o teste fluoretano, mas existem vários testes da pediatria para definir se dá para fazer pulpotomia. No dente adulto, nós temos muitos casos aqui de saúde pública em Pouso Alegre, feitos por uma aluna minha de mestrado, professora hoje Liliane Diegues, que ela executou exatamente isso aí que eu vou falar agora em dente permanente jovem, em saúde pública, que não tem condição financeira de fazer endodontia e que provavelmente iria fazer a extração, se fosse feita uma abertura endodôntica sem tratamento, porque geralmente na saúde pública não tem condição de fazer o tratamento imediato, vai deixar para frente, acaba perdendo o dente. Então você faz uma abertura, remove a polpa coronária, não irriga com nenhuma composição de hipoclorito de sódio ou nada que promova. Pode voltar lá, Fabiano, volta lá no. Onde estava mesmo. Nada que promova uma degradação do tecido pulpar. Irriga com soro, água destilada estéreo, com o que for, para somente remover a polpa coronária. Não, suga a parede de fundo. Somente suga com uma cânula endodôntica. Ficando igual está esse segundo vídeo aí. Ó. Em seguida, instala o cimento de uma vez só na cavidade. As ligações iônicas vão acontecer com a dentina e também com o tecido pulpar naquela região em contato direto com o cimento. Assim como existe hoje vários estudos já, inclusive um estudo promovido pela Universidade de Brasília, UNB, publicado numa das subsidiárias da Nature, foi a melhor publicação que nós tivemos até hoje, mostrando um estudo em cultura de célula com cultura de célula de polpa, mostrando a interação dos biocerâmicos Simo, por exemplo, com o tecido pulpar. E essa interação com o tecido pulpar não induz a formação de uma dentina reacionária. Faz sim a polpa reconhecer o cimento como dentina e promover ali uma cicatriz. Assim como a ligação com a dentina já existente da parede de fundo da cavidade e laterais, é uma ligação em monobloco. E em seguida, faz-se a restauração de resina composta. Tá. É algo que não dá para acreditar na primeira vista. É preciso fazer e ver acontecer para crer. Hein, professor, mas essa polpa, então, ela pode estar com uma pulpite irreversível? Não. Não, Por tá. isso que dente adulto, dente Tá. permanente, é imprescindível que se faça o teste de vitalidade com o gás fluoretano. Tá. E a dor tem que ser dor de declínio rápido. Dor provocada. Provocar. Declínio rápido. Se for declínio lento, é pulpite. Irreversível, tem que fazer endodontia. Ok. E ainda tem uma ressalva. É necessário que se faça em dente superior, molar superior, por exemplo, ou pré-molar superior,
o teste de vitalidade na vestibular e na lingual. Eu não gosto da palavra palatina, eu chamo de lingual. Então, o teste tem que ser feito com gás fluoretano na vestibular, por quê? Porque pode acontecer de ter problema na polpa já irreversível na lingual e não na vestibular. Então tem que ter resposta de reversibilidade tanto na vestibular quanto na lingual. Certo. Entendeu? Por que também que estou perguntando, professor? Porque eu assisti uma aula do Biodentine em que eles falavam que na pulpite irreversível, se o paciente fosse jovem, poderia fazer uma curetagem pequena dessa polpa, deixar ali um hipoclorito numa bolinha de algodão e Olha depois de 5 minutos, se parasse esse sangramento, colocar esse cimento ali como uma tentativa, né? E como eu sei que os resultados do seu cimento são parecidos com os do cimento Biodentine, por isso que eu fiquei com essa dúvida também com relação à vitalidade. É uma situação que depende de cada um, né? Eu, com a minha experiência de endodontista, que é tem 29 de formado, de endodontia eu já devo ter uns 20, 24, nem sei, 25, por aí. É de que um dente com irreversibilidade não tem o que fazer. Pois é, também acho. Então, pode-se fazer uma tentativa se quiser, mas é preferível que você tenha uma base para resolver a situação assim que for necessário. Então, por exemplo, é muito bom, já é altamente resolutível se você conseguir reverter esse processo, que seria uma irreversibilidade no futuro, antes disso acontecer. Já está bom, tá de bom tamanho. E agora, tentar a questão envolvendo a irreversibilidade é fazer uma loteria. Isso é bobagem. Eu imagino como besteira. Entendido, professor. Obrigada. Agora, aí neste aplicativo, nós falamos bastante também, não do uso do DTA, mas do uso do HP, em revascularização. Em dente com risogênese incompleta, necrosado. Exato. Seguindo exatamente a sequência que se segue desta indicação. A gente vê aí que na literatura tem muita controvérsia. Eu ainda não consegui achar nenhum estudo consistente, meta-análise, que mostre que a revascularização é algo palpável. Certo. Nós indicamos para a revascularização da maneira que se indica o biodentina, por exemplo. Tá. Entendeu? Não quer dizer que eu acredito em revascularização, não. Entendi. Eu acredito em remover a polpa do dente necrosado, remover tudo que está ali, não é polpa, é a necrose em si, fazer ali uma instrumentação ultrassônica passiva muito bem feita, instalação, porque não custa você se certificar de cuidados pensando no paciente. A instalação de uma pasta de hidróxido de cálcio, pelo menos por uma semana, e depois a obturação monobloco deste dente até na região do forame que não está formado, com o cimento HP, sem gutta-percha. Eu me sinto muito mais seguro oferecendo isso para os meus alunos e para os pacientes do que uma revascularização. Mas certo. O que se indica nesse caso, que você pode chamar de você mesmo, né, professora Camila? Mas claro. Então, nesse caso que você falou, a biodentina ela indica, o fabricante, né, indica fazer uma pulpectomia parcial. Isso. Igualzinho nos casos de risogênese incompleta de pacientes que têm irreversibilidade. A ideia é que o forame se forme enquanto o dente vai morrendo. Entendeu? Por isso que a indicação era do professor Mário Leonardo de colocar Calen, né, e esperar acontecer a necrose. Até necrosar, a polpa não para de formar a raiz, e a raiz vai crescendo, crescendo até que ela se forme, mesmo que fique disforme. Eu tenho até um caso disso nas minhas aulas. Mas eu prefiro não fazer isso. Ok, perfeito. A irreversibilidade é o ponto-chave. Ok. Tem uma bagunça aí, sabe? Quando se fala em dente descido. Porque os odontopediatras, a odontopediatria é muito delicada, né? Eles não aceitam o teste de vitalidade com gás fluoretano, porque isso assusta a criança.
Esse é um Ah, drama, tá. né? Eu Entendi. acredito que assusta mesmo. Então, na odontopediatria, se você não faz esse teste, sangramento vermelho vivo e vermelho menos vivo, isso é muito empírico. É, Para é. mim, para mim não serve, entendeu? Eu sou. Eles me chamam de professor raiz e não Nutella. Eu até gosto disso, Tá porque eu sou certo. muito chucro nesse sentido. Então, eu prefiro, mesmo que a criança fique traumatizada, o que vai fazer? Pelo menos vai ficar com dente, Entendi. entendeu? Pois é, porque a gente, às vezes, eu trabalho em saúde, em serviço público também, quando a gente vê, a gente já expôs a polpa e às vezes a criança nem sentindo tá. Então, olha aí que coisa. Seria o teste mais, né, fidedigno, você dentro da polpa. Com certeza, é o melhor de todos. É, Maravilha. perfeito, professor. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pode perguntar à vontade. Eu acho que fica melhor assim. Legal. Aham. Que Professor, bom. eu tenho uma pergunta, por favor. Bom, Opa, estou gostando muito da sua conversa, que então bom. gostaria de agradecer a todos. Eu que agradeço. Mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor falou que a polpa vai ter a impressão que vai estar lidando com a dentina, ao invés de. E de fato é a sua base, né? Como Sim. fica a camada de odontoblastos? Professora, pelos estudos, principalmente o que eu citei da UNB, e tem também 3 estudos da USP de São Paulo, que estão publicados, se não me engano, na Journal, aquela revista de Bauru, famosa de endodontia, é uma A revista bem. JAWS, Journal of JAWS, Applied JAWS, Neuroscience. a JAWS. Mostra-se exatamente em cultura de célula de polpa e de ligamento periodontal um processo Ah, só. eu vi, mas é em ratos, né? Não, é em cultura de célula de ligamento periodontal e de polpa. Ah, sei. Em rato é um outro estudo, Que feito saiu agora em diretamente com osso. maio, agora há pouco tempo, esse que o senhor está falando? Saiu. A publicação São, agora há pouco tempo. não, são todos de 22. Teve uma publicação agora há pouco tempo, um estudo também em rato, que foi de aluno meu. Esse Uhum, foi em fêmur de rato, usando o cimento diretamente em ligação com o osso. uhum. Mas esses especificamente que eu falei de cultura de célula, foi de célula de polpa e célula de ligamento. Certo. Observa-se que existe a formação entre a polpa e o cimento, né, a célula de polpa, né, no caso, célula de ligamento periodontal, de uma camada nova de calcificação. Uhum. Entendeu? Uma camada nova de calcificação. Então, ali, odontoblasto com cimento, existe ali uma camada nova de calcificação que interpõe o cimento à célula de polpa ou de ligamento. Tá, mas não se forma aquela paliçada normal como tem na dentina e polpa? Precisa mais estudos para mostrar Verificar. exatamente isso aí que você já falou. É Uhum, imunistoquímica, alguma coisa nesse sentido. Mas uhum, até então, o que se observa é esta hipotética formação. uhum. Mesmo porque os resultados são resultados promissores no sentido de não existir uma necrose seguinte ou qualquer procedimento negativo que leve a ter que remover tudo e fazer a pulpectomia, né? Certo. Na verdade, eu achei um artigo sobre sensibilidade que foi publicado, mas eu não consegui, acabou que não deu tempo, eu fiquei me distraindo com esse outro que eu estou conversando com a senhora a respeito, Ah, e, entendi. e daí eu acabei mudando o foco e não li esse da sensibilidade. Os da sensibilidade, o senhor teve resposta, algum caso de resposta com dor? Foi assim. Esse caso, esse estudo foi joia, que ele foi feito com uma aluna minha de mestrado, e aqui em Pouso Alegre tem o 14º GAC, que é a infantaria do Exército. E muitos jovens procuram o tratamento odontológico no posto do Exército. E essa aluna minha de mestrado, ela ficou uma temporada aqui em Pouso Alegre
justamente trabalhando no Exército para fazer o mestrado. Ficou 2 anos. E nós fizemos, então, um estudo lá, clínico. Neste estudo clínico, ela avaliou o teste de percussão e o teste de fluoretano, em todos os casos. Em seguida, e eu não lembro agora se 3 meses, acho que 3 e 6 meses depois da restauração feita, colocando base de cimento DTA. E o que acontecia? Comparando com a resina, a percussão é algo que acontece mesmo. Mesmo o dente não necrosando, a dor à percussão acontece. Ela calibrou lá um palito para o paciente morder, para dar essa sensação. E no teste de vitalidade, com gás fluoretano, a dor é uma dor suportável, menos intensa, com declínio rápido, quando se tem base de DTA. Diferente da dor quando a resina está diretamente na cavidade. Essas cavidades não foram cavidades profundas, foram cavidades médias. E não houve nenhum estudo daí de lâminas para avaliar qual tinha sido a resposta pulpar com essas diferentes respostas? Tem o meu estudo de doutorado, que é um estudo que hoje não se faria mais, não teria condição de fazer mais. Na época não existia comissão CEUA, né, Comissão de Ética em Uso de Animais, só existia comitê de ética. Eu realizei na Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, num programa de cirurgia translacional, multidisciplinar. Hoje ele é nota 6 da CAPES. Eu fiz esse trabalho em 2007 e eu tratei 202 canais de 101 dentes e 11 cães. Nossa! E fiz foi uma coisa gigantesca. Hoje não faria nunca mais. E tratei os canais de maneira convencional e perfurei as furcas. Instalei 3 cimentos, que seriam o HP, o HD e o DTA no futuro. Viraram ele da mesma forma. E aí o que se observa é um tecido parecido com o ligamento periodontal, entre o ligamento e o cimento na região de perfuração. Entendeu? E o meu pós-doc, eu atrelei para ser feito agora lá de novo na Escola Paulista de Medicina, nesse mesmo programa, para utilizar todos os cortes, todos os blocos de parafina do meu trabalho de doutorado e realizar um estudo de imunistoquímica, para eu mostrar exatamente o que é cada formação, cada reabilitação nesse sentido. Mas está ainda em nível de análise para ver se vai acontecer ou não. Provavelmente acontecerá. Então, na verdade, esses estudos que foram feitos lá na USP, São Paulo e na UNB mostraram a interação com o ligamento e com o tecido pulpar. Basicamente, falaram uma língua parecida com a língua que eu usei, entre aspas, no meu estudo de doutorado. Entendeu, professora? Entendi. Tem coisa a ser feita ainda, né? Uma linha de pesquisa grande. Nós temos aqui 5 trabalhos sendo realizados simultaneamente no programa da Univasf, que é um programa profissional em ciências aplicadas à saúde, de mestrado e doutorado, aqui em Pouso Alegre. Não, estava pensando que o senhor estava falando desse seu, desculpa, esse seu trabalho de agora e de pós-doc, o seu de doutorado. Veja, eu estava pensando num trabalho em vez de usar parafina, usar o metilmetacrilato, que daí consegue fazer com uma incorporação de um fluorescente e ver ótimo. a formação de tecido, um marcador, e daí consegue ver a formação do tecido e marcar o quanto formou. Ótimo. Aí teria que ser um trabalho experimental, usando animal de novo, né? Começar lá do começo. Teria que ser. Nossa, aqui em Curitiba a gente tem um laboratório que faz histomorfometria, assim. Ah, que ótimo. E deve Ué, ter. quem sabe, professor, a gente cruza alguma coisa?
Aqui na Univas, hoje só se aprova trabalho com rato, não tem outro jeito, nem coelho mais é aprovado, né? Mas a gente poderia pensar, usar microscópio, usar dente anterior de rato. Não, eu pensei no senhor mesmo. Aí, que ótimo, que bom. Não, claro, eu acho que seria ótimo desenvolver um trabalho assim. Ia ser um prazer, porque eu gosto muito dessa parte, né? Então, Eu eu também, sempre prazer acabo será caindo, nosso. sempre acabo Tomara que a caindo. gente integre aí e pense em alguma coisa nesse sentido. E como é que fica a estimulação das células clásticas para fazer daí a limpeza do tecido para a formação daí da barreira? Professora, é o seguinte, então, aí nesse sentido, você já fala na pupotomia. Isso. Ou mesmo, Esse, ou mesmo quando há um estímulo mesmo à distância, porque o senhor estava falando da pressão, né? Numa proteção pulpar, né? Só pela pressão, se existe algum estímulo pulpar, que nem que seja de reversibilidade, que estimule então todo o mecanismo de células clásticas e a célula de formação para daí desenvolver o reparo ali naquela região. então, esse seria o reparo convencional. É o que a gente está acostumado a estudar. Uhum. Estimula clasto, depois blasto, entendeu? Aham. E o que eu queria, o que eu quero estudar é comprovar isso que eu vou falar agora, que não tem comprovação, que é exatamente de mudar esse processo. O reconhecimento do cimento pela polpa, pelos odontoblastos, como sendo já uma dentina já Nato. formada, entendeu? Uhum, Não próprio. necessitaria de formação de clasto para depois blasto e reparação, porque a gente imagina isso, quando coloca hidróxido de cálcio sobre a polpa, provoca lá uma necrose superficial, induz clasto, depois formação de blasto. Seria mais ou menos isso. Que não é esse o processo. É Uhum, outro processo. Porque não se faz necrose superficial, né? uhum. Instala ele diretamente em cima da polpa e Não faz nenhuma camada de necrose superficial. não, nada, põe ele direto. Entendi. Mesmo com o pH elevado, ele não faz, professor. Isso. Pode ser que faça, entendeu? Aham. Porque ela faz Algo uma semana depois, não tem alguns trabalhos que diz que uma semana depois, assim, o pH já está em 12 e tal. ele estabiliza, Uhum, É. estabiliza. Leva em torno de 28 dias para o cimento estabilizar o pH dele. Às vezes 12,6, que é o que tem aí sido Sim. relatado nos estudos. Mas tem uhum, muita resposta ainda para ser dada, né? uhum. Claro. Por enquanto a gente pensa em hipótese. É uma linha de pesquisa grande, né? Tomara que seja seguida por muitos. Nós temos vários estudos sendo feitos, não só aqui na Univas, mas temos estudos sendo feitos na UFMG. Se eu esquecer aqui, Fabiano, algum aqui, você me ajuda aí. Tem estudos sendo feitos na São Leopoldo Mandique, estudos sendo feitos na Universidade Federal de Alfenas, que é aqui perto de Pouso Alegre, e tem mais um que eu estou esquecendo. Final de dentística, Ah, tá, na USP, né, de São Paulo. São Paulo. Que maluco. Ótimo. Então vamos ver as respostas, né? O interessante é que não sou somente eu e meus alunos que estamos fazendo esses trabalhos, ainda bem. Tá, São outras pessoas que abraçaram a causa, né? que bom. Isso, Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quanto claro, mais ponto de vista, melhor. dá mais credibilidade. E como que fica a reação do tecido frente ao material quando ele é extravasado, né? Por exemplo, o senhor falou de colocar num ápice aberto, que pode Isso. extravasar, ou numa perfuração, que vai extravasar. Como que fica essa resposta Professora, é tecidual? formação de laminadura. A gente verifica a laminadura formada. Nós temos vários casos. Tem um artigo que é um caso controle, um relato de caso de um paciente meu, inclusive, que ele tinha, na época, 37 anos e ele resolveu casar. E a noiva só ia casar se ele clareasse um incisivo lateral que estava escuro.
E aí ele foi fazer esse tratamento com um especialista em dentística, amigo meu aqui, e quando esse meu amigo radiografou, o dente tinha uma lesão imensa, estava com risogênese incompleta. E o homem tinha 37 anos. Então, na verdade, quando ele sofreu o acidente, tinha lá os seus 10 anos por aí, 9 para 10 anos, ele bateu a boca num engate daquele de trator na roça. E aqui na nossa região, antigamente, além de cair, machucar, ainda apanhava do pai, né? E ele contou que apanhou, além de tudo, apanhou. Depois melhorou e não teve mais nada. E aí, quando o meu colega fez essa radiografia, ele ligou para mim e falou assim: olha, tem um ET aqui, que eu não sei se tem condição de ser tratado. Então eu queria mandar aí para você ver o que você faz. Aí eu tratei. E esse caso eu fiz em sessão única. Como eu queria um caso como esse, então eu fiz todo o procedimento de instrumentação, fiz uma instrumentação ultrassônica passiva, usei hipoclorita 5,5, EDTA tensoativo da formulação e fiz a obturação em monobloco com cimento HP, Simo HP. E o resultado foi espetacular. E aí nós publicamos esse resultado e depois nós vimos que acho que deve ter assim, uma busca em base de dados para uma biblioteca que tem em Harvard, que é uma biblioteca de casos surreais, que são inusitados. E aí até citar esse caso inusitado por causa de ser uma risogênese incompleta num cara de 37 anos. E forma lâmina dura. A gente observa na radiografia a formação da lâmina dura. Em volta do cimento que extravasa. É isso que eu ia perguntar, em volta do cimento Em volta extravasado. dele. Nós temos vários casos também, e principalmente alguns demonstrados no artigo, que é um artigo de dissertação de mestrado da minha esposa, Rúbia, que realizou uma análise de vários casos tratados em sessão única de necrose, em que se obturou os canais com cimento HP, Simo HP, em monobloco, sem gutapercha. E vários casos de tomografia, inclusive mostrando a reparação. Analisados por 2 juízes que estavam cegos e tudo mais. Fizeram tanto os exames clínicos pós-procedimento, quanto procedimento e preservação, né? Quanto os exames, analisaram os exames tomográficos. Então, isso também está publicado. Depois eu posso mandar para vocês todos os links de todos os artigos. Eu acho interessante. Uhum. O senhor tem outros além desses que estão aqui no site da Simo? Eu acho que todos devem estar no site da Simo. Não tenho certeza se estão todos lá, mas eu acho que estão todos lá. Mas eu tenho num formato que vai por WhatsApp, que fica fácil, legal. Bom. Já cai direto na revista. Ótimo, melhor. Professor, uma outra. E como que fica essa rugosidade do material quando está na parte livre dele? Por exemplo, quando está em contato com a polpa ou com o tecido periodontal. A rugosidade? A superfície dele, porque o senhor falou que coloca em monobloco. Isso. Né? Aí o senhor coloca em monobloco e daí, digamos que extravasa. Sim. Aí extravasa, ele vai extravasar irregularmente, certo? Isso. Eu entendi. Esses estudos, um dos estudos mostra, por exemplo, uma irregularidade que faz como se fosse um M. Entendeu? O cimento saiu lá e ficou irregular, do jeito que a senhora está falando aí, fez um M. Uhum. E aí, em volta desse M, você enxerga a laminadura na radiografia. Entendi. Entendeu? Fazendo exatamente o contorno do M. Entendi. Interessante. No meu trabalho, na minha tese de doutorado, nos cortes histológicos, principalmente os que estão no artigo, tem 2 artigos, um artigo piloto e um artigo da tese propriamente dita. E mostra exatamente esse contorno em volta do cimento, sabe? Uhum. Entre o osso e o cimento. É um contorno que subentende que seja o ligamento periodontal. Entendi. Então, Faz esse contorno. Entendi.
Então, de fato, o grande pulo do gato do simo é quando ele está em contato com o tecido vivo, Isso, polpa e ligamento ligamento periodontal, periodontal. sem dúvida. Entendi. Agora, professora, é interessante porque aí o que, que nós começamos a pensar? Para que utilizar na forma flow, num caso desse, como esse caso desse homem de 37 anos que eu contei, se a gente pode usá-lo de duas consistências? Primeiro manipula na consistência putty, que é aquela pronta para uso, Uhum. faz ali um composto como se fosse um grão de arroz e leva até a região do forame não formado ainda, né, do ápice aberto, e Uhum. condensa esse cimento já nessa consistência de massa de vidraceiro que extravasa menos. Faz-se um plug, né? Uhum. E depois instala o cimento na consistência flow no resto do canal, para evitar que se faça excessos de extravasamento, né? Uhum. Tá, e numa outra situação, digamos que o senhor está num ápice aberto, por exemplo, é uma necrose, o senhor colocou cimento e o cimento não selou aquela região apical. Bem pelo contrário, ele não fechou, não extravasou, não selou, ou seja, ali vai ter biofilme ainda, provavelmente. Ah, muito provável. E daí? Ele vai Aí a ter alguma explicação, professor, propriedade, ele vai ter alguma propriedade antibacteriana que vai. como eu falei para a professora Camila, eu não acredito em milagre. Ou tudo é milagre ou nada é milagre. Pensa assim. Uhum, Então, aí não. O preenchimento ele tem que ser perfeito, né? uhum, Primeiro, o processo de instrumentação, de ação química, tanto do irrigante, a instrumentação ultrassônica passiva, tudo tem que ser perfeito. E a obturação, principalmente, mantendo o que eu gosto muito de seguir, que são os princípios do finado professor Hélio Pereira Lopes. uhum, Controle e prevenção, né? uhum. Controle é tudo até obturar. Obturou, essa Tá, obturação tem que ser altamente hermética, né? Mas aí eu tá. já sou contra a gutapercha, porque a gutapercha não deixa isso hermético. Então tem que preencher tudo. Nós já tivemos casos de recidiva. Eu coordeno e ministro aulas em 4 cursos de especialização. E nesses cursos nós temos muito caso de aluno que está no começo, que ainda não tem domínio da técnica, que obtura e deixa a obturação aquém em Uhum, casos de necrose. E aí a gente observa que persiste o processo. uhum, Mas quando se vai lá e refaz tudo, desmancha tudo e obtura de uma forma convencional, a gente observa melhora. Melhora seguida. 3 dias de obturação, num caso de dente com fístula, a fístula desaparece. uhum. E ele é fácil de ser removido? Não é muito Dentro? fácil, não. Não? A remoção é feita com ponta ultrassônica diamantada. Uhum, entendi. Bastante paciência, persistência na Cuidado, radiografando a cada partícula removida, cada parte removida, né? entendi. E eu estava pensando, agora voltando no tema do trabalho da Thalita, do nosso trabalho da Thalita, que a Thalita está coordenando, uma característica assim que me chama a atenção que a gente tem que cobrir toda a dentina, então, com a base do cimo, né? Isso. Então, para a gente fazer um estudo fora com a resina que a gente vai comparar, se nós tivéssemos que usar um outro material forrador, nós teríamos que, teoricamente, usar da mesma forma, cobrindo toda a dentina. Não Sem seria dúvida. válido fazer, por exemplo, um uso de hidróxido de cálcio, mesmo que ele fosse um PA ou de cal ou qualquer outra coisa, e Para nem fazer um controle, um né? ionômero de vidro. Isso, 3 grupos, né? Três Não. grupos. Uhum, O grande porém é o ionômero de vidro, no decorrer do processo, acontecer o que acontece com ele, né? Porque ele resseca demais e racha, e depois vai que ser ele muito toma grosso. presa, né? Com o tempo. Então, Uhum, mas ótimo. Seriam 3 grupos interessantes de analisar. Uma cobertura total com uma pasta de hidróxido de cálcio. Mas, professora, aí a gente pensando, essa pasta tem que endurecer. Ela não pode ser uma pasta só. Ela tem que ser uma pasta que não pasta, né? Que tem que ser um não. cimento.
Tem que ser um cimento. Tem que ser um cimento. Não sei se você lembra da pasta do professor Hélio Lopes e do professor Arlindo Costa, a pasta LC, que era comercializada pela Erpo. Não. Ela era à base de óleo de oliva, hidroxicálcio e óleo de oliva. Depois a Dentsply comercializou essa pasta há muitos anos. Sabe? Isso é mais de 20 anos que saiu do mercado. Ela tomava presa, você acredita? Era um show, eu adorava essa pasta. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com esses cimentos, eu usava a pasta como um guia. Eu queria que ficasse igual a pasta. E fui fazendo um tanto de experimentação até chegar. Mas interessante essa ideia de fazer 3 grupos. O professor é mais... Na verdade, eu explico assim para os alunos. Quando você tiver que tirar a dentina íntegra para preparar a cavidade, que coloca o cimento inteiro em cima dela, nem pensar. Não vale a pena. Não, Claro. aí você coloca só em cima da parte profunda. Claro. Né? Porque aí tem que desgastar a dentina para poder pôr cimento, nem Não tem pensar. cabimento, claro. Nem cabimento, nem pensar. Mais interessante. Ideia ótima. Olha o tanto de ideia que vai surgindo. E é uma cachaça, né? É uma cachaça. Professor, posso perguntar uma coisa, professor? Diga. Numa perfuração de assoalho, alguns trabalhos mostram que se você fizer depois que você perfurou, fez a endodontia, para você restaurar definitivamente o dente, você teria que recobrir o cimento, no caso, o Biocir Repair da Angelus com o ionômero, e ele seria afetado pelo ataque ácido e alteraria a microdureza do Biocir Repair. No caso do Simo, não acontece. É exatamente aí que está a diferença dos cimentos, que agora nós tivemos um estudo que ainda não está publicado, não, que a menina acabou de defender. Eu tive lá na São Leopoldo Mandica agora, há um mês atrás, eu fiz o pré-congresso, fiquei lá 1h30, falei até na cabeça deles. Eu falei depois do senhor. Ah, você falou depois? Eu falei até sobre isso. Ah, que ótimo! E aí eu tive a oportunidade de falar lá, justamente dessa situação. Porque o trabalho da menina mostrou que o cimento que é passivo de ser condicionado é o DTA. Certo. 15 segundos de condicionamento. Seria só o DTA? 15 segundos já resolve. Os outros não. Foi isso que ela provou. Os outros teriam que fazer a cobertura. Isso. Provavelmente existe uma interação do ácido fosfórico com os polímeros que tem nos cimentos Biocir, Repair, Biodentine, porque o cimento DTA não tem polímero, é água. Entendeu? E o HD? Nem o HD. Então, nenhum da cima precisaria esse recobrimento. Não, pode então em seguida. Por quê? Porque o grande boom da história é a possibilidade de você, se quiser jogar ácido fosfórico em cima, jogar e fazer aquele lance que acontece com o esmalte acontecer com o cimento, que é remover micropartículas de cálcio naquela região e fazer uma microestrutura de retenção, não em cima da dentina, com os tags nos canalículos, mas em cima do cimento. Certo. Agora, uma coisa importante que você falou, professor, é no caso de perfuração, que também está nesse aplicativo. E é exatamente o contexto que envolve perfuração recém-realizada e perfuração antiga. Isso também é uma coisa interessante para responder a pergunta da professora que conversou comigo agora mesmo. A perfuração antiga tem tecido de granulação e é condição seguinte: se o cimento for instalado em cima de tecido de granulação, tem sucesso. Isso é uma outra resposta que nós estamos tentando dar a partir de um estudo que está sendo feito aqui. Não pode instalar o cimento em cima de tecido de granulação. Perfuração velha, de hoje para amanhã já tem. Certo. É necessário fazer a cauterização dessa perfuração. Aí você pode usar vários meios, né? Eu uso o Tutin Hit,
Certo. da Care para fazer o procedimento. É aquele termoplastificador. Eu Sei, uso a sei. ponta do Cut-Hit, que não é tão exacerbada de quente, para não usar, por exemplo, o bisturi elétrico. E Perfeito. tiro todo aquele tecido de granulação e em seguida instalo o cimento. Mas em perfurações recentes, que acabou de realizar, Pode o fazer direto. recomendado é tampar em seguida, porque Entendi. ainda não tem tecido de granulação. Uhum. E não há Entendeu? necessidade de uma descontaminação numa sessão Ah, prévia. eu faço. Pode Total. deixar. Então é assim: se o dente foi perfurado, o dentista colocou bolinho de algodão com qualquer cheirinho lá, Sim. fechou, Aham. deixou 15 dias, eu tenho horror a algodão. Sim. Pavor. Aluno meu que vem com algodão, eu faço assim, ó, sai de reto. E justamente por causa dessa mania que dentista tem. Maria do algodão e João do algodão, para não falar Zé. E aí tá tudo infectado. Pois é. Então, o que se recomenda é isolamento absoluto, desinfecção, principalmente do assoalho da câmara pulpar, Certo. tecido de granulação ser removido ou com bisturi elétrico ou com o que for que Uhum. quiser, Uhum. irrigação dessa região em seguida, e aí faz-se o selamento da perfuração com o cimento HD. Certo. Espera a presa, que leva em torno de 3 a 5 minutos, que é a mesma coisa do DTA, Aham. e aí executa o procedimento de instrumentação dos canais, Entendi. entendeu? Mas não há necessidade de Ou você tentar uma pasta de hidróxido de cálcio para depois, nada, né? É já no mesmo dia, só faz a nada disso, desinfecção. pode pôr no mesmo dia. Tá, Eu entendi. tenho Perfeito. um vídeo aí nesse aplicativo também, já que vai sair, tá quase. Tá. E mostra o seguinte: você pode já trabalhar na perfuração, removendo o tecido de granulação, instrumentar os canais, executar o procedimento por inteiro, de PUI, tanto na câmara, depois da instrumentação, ou CUS, seja o que for. Sim. Termina a instrumentação dos canais e tira o tecido de granulação da perfuração. Aham. Aí o que se faz? Coloca 3 cones de gutapercha nos canais, Perfeito. sem obturar, só põe os 3 cones. Faz o preenchimento da perfuração com o cimento DTA e já sobe uma base com ele. Aham. Espera ele endurecer de 3 a 5 minutos e remove os cones, porque aí você fica com 3 condutos, Certo. sem a Entendi. perfuração. E aí você pode pôr, por exemplo, uma pasta de hidróxido de cálcio e deixar ali uma semana, 15 dias, para Aham. poder acabar de fazer a desinfecção da região dos Os canais. canais daí, Depois certo. obtura de maneira convencional ou então usando o próprio cimento Simo HP e um cone fine medium, ou Certo. sem cone, só com cimento. Uhum. Eu O tenho cone, vários casos assim. Aham. O cone com o HP seria mais numa situação convencional, que não há Isso, necessidade de você um fechamento de ápice isso. aberto ou perfuração, seria assim, né? Um caso de canal mais curvo, que é Certo. difícil de estruturar só com cimento. Um Aham. caso de bipectomia, que não é nada muito sério. Aham. Mas aí, para que então usar o biocerâmico? Para dar oportunidade para o paciente de ter no dente um cimento realmente que faça um processo de ligação iônica, que é uma coesão, que é a ligação mais forte do universo, Sim. do que ficar tentando colar borracha em dentina. E, E, na verdade, e qual apertar a que é o borracha para dentro. cimento? Qual que é o cimento endodôntico que cola a borracha na dentina? Nenhum. Porque nenhum faz a função de adesividade, a não ser aquele. Como que chamava mesmo? Aquele cimento à base de resina do Resilon. passado, que não deu em nada. Resilon. 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 Saiu até Para de. Não ter deu. adesividade mesmo, é só o Resilon. Uhum. Entendeu? Porque nenhum cimento convencional faz essa adesão entre gutapercha Claro. e parede. Então, quer dizer, esses dias eu também dei uma aula lá em Alfenas, sabe? E Alfenas é a cidade da minha esposa. Minha esposa é minha colega de turma. Ela Sim. nem chegou aqui em casa ainda, que segunda-feira ela dá aula na Unincor de endodontia, até sai de lá às 7h30 da noite, não chegou aqui ainda. Eu estou em Pouso Alegre, ela está vindo de Três Corações. Aham. Mas lá em Alfenas eu tive a oportunidade de falar
Pediram para falar só da obturação em monobloco, do uso do cimento HP em obturação em monobloco. E quando eu falei, meu professor levantou da cadeira e saiu, brava, porque eu desci a lenha na gutapercha. Sim. Eu falei, mas tudo bem, que é igual usar amálgama hoje. Não tem cabimento você colocar uma amálgama no dente de uma criança de 15 anos. Entendeu? Para quê? Se existe tecnologia hoje para não se usar isso, para que usar gutapercha? Se a gente pode não usar, né? E ter uma situação igual uma pedra sobre outra, de repente uma gruda na outra com a água e nunca mais sai. Já pensou? Beleza? Agora que gente. É o medo do retratamento, professor. Isso eu posso. Ah, é. É o medo da necessidade do retratamento. Essa que é a Mas grande- aí eu falo, a desgraça é tanta por falta de material, e hoje a gente tem material, né? Que a gente tinha mais, já começava a tratar com a desgraça na cabeça. E se tiver que retratar, né? Isso. Porque é uma coisa assim, muito ainda arcaica. Você pensar que você obtura um canal com borracha, com 70% de borracha e 30% de um cimento, que nem é cimento. Ele é um preenchedor de espaço só. Claro. E, de fato, nenhum deles tem nenhum componente de resina salicilato, né? Ou Não, tem? nenhum. Não tem. Nenhum. Sabe Nada. por que que eu pergunto? Eu imaginava que não teria mesmo, até pelas conversas que a gente sempre teve, né, com o Fabiano, com o professor, com o Sérgio, tudo. Mas eu vi, se não me engano, eu vi uma apresentação agora em Campinas, depois lá no congresso, depois daquele dia lá, Ah, sim. que eles colocaram o Simo, comparando com alguns outros cimentos, e ali constava como cimentos com componentes de resina salicilato. Eu falei, mas o Simo Nem pensar, não tem. não tem, né? Não tem. Perfeito. Não tem nada de salicilato. Tá, Não é por falta de tentativa. sei. Eu usei tudo quanto é gel, principalmente gel de natrozol, que é aquele gel que se usa em processos dermatológicos, para pomadas dermatológicas, que tem uma penetrabilidade no tecido muito grande, sabe? Aham. Tentei de tudo para ter uma consistência que pudesse ser injetado dentro de canal com seringa. Sim. Igual tem esses aí da Ângelos e tudo mais. Mas não é produtivo, porque tudo que não seja água produz algo que interfere no processo cimentício de presa. Ele Certo. pode até secar, mas não toma presa. E é diferente, né, uma coisa da outra. Eu tô vendo uma Entendi. mãozinha aí. Será que caiu? Não, acho que está. Sou, Eu acho que tem alguém querendo perguntar alguma coisa. sou eu, professor Ridalto. Ô, Ridaldo, você tá bom? Tudo bem? Estou acompanhando aqui, mas você sabe que eu já uso esse cimento há muito tempo. Então, rapaz. Desculpa aí entrar assim, mas é porque você está levantando uns pontos aí que eu sou muito já clínico nesse sentido, e eu fiz uma pergunta no seu Instagram, mas você não respondeu, você não deve ter tempo ainda para olhar Nossa, é Instagram. uma tristeza. Porque é o seguinte, eu recentemente peguei um paciente, desculpa, viu, gente, eu vou dar um relato aqui, mas tem a ver com o assunto. Eu peguei um paciente aí recente que ele tem alergia à borracha, tem alergia a eugenol, óxido de zinco, eugenol, né, que é o cimento, e ele fez a obturação, tiveram que retirar, ele ficou com muita dor. Bom, quando chegou em mim, eu fiz todos os procedimentos de proteção e obturei, era um premolar 45 reto, sem curvatura nem branda, reto. Ótimo. E eu obturei esse canal somente com o Simo HP. Ótimo. Eu até levantei uma questão para o Fabiano, porque eu dou aula em pós-graduação já há 15 anos também, fui aluno do Hélio, né, e trabalhei com ele. E eu estou vendo você falar aí com propriedade que era realmente ele fazia. Então é o seguinte, eu comentei com ele que, às vezes, esse cimento, para nós, com experiência, a gente já leva com certa dificuldade para o conduto, por ter um tempo de presa
bem acelerado, né? E a Isso. manipulação, claro que a gente tem que ter um ponto certo para jogar, para inserir no conduto, que ou é com... Eu já falei com você lá no Congresso que eu jogo com lentulo. Você Isso. me orientou até a comprar uma da... Max Esqueci, Padden, mas tipo Max Padden, que eu também de tenho, titânio. mas eu ainda prefiro a lentulo. Eu não Ó, me que beleza. adaptei para a Max Padden. Que Bom, é o bom. seguinte, o que eu perguntei a ele, será que não daria para colocar um ingrediente nesse cimento que é top? Eu só acho que esse cimento eu já aboli os outros, eu só uso Simo, viu, pessoal? Bom, Há 5 obrigado, fico anos. feliz. Então, assim, se não daria para ter um tempo a mais ou injetar esse instrumento esse cimento de uma maneira mais fácil para o clínico, fácil para o endodontista iniciante ou mesmo com experiência, porque não são todos canais retos, né? Tem canais que a Não. gente vai ter. E essa questão aí que o professor falou, que é o medo do retratamento, isso para quem está no início é complicado, realmente. Você Demais. trabalhar sem gutta-percha e se não fez aquele processo todo de desinfecção, preparo químico-mecânico bem feito, com todos os aparatos que existem hoje, que não é todo mundo que tem, né? É, Então, complicado. existem vários fatores aí adversos para esse tipo de procedimento. Com certeza. Mas o que eu gostaria de saber se é possível. Já tentei de tudo que você pode imaginar para deixar o cimento com uma fluidez capaz de ser inserido com seringa. Tudo dá errado. Por isso que nós abolimos essa possibilidade. E eu te Porque, contar inclusive, foi comentado aí do Biocê, eles têm isso. essa propriedade negativa, né? Em Isso, alguns eles casos, indicam eles molhar a dentina com é, que um não vai produto lá que é funcionar, parecido né? com fluido solar, entendeu? Ele vai Mas ficar fluido. nem assim, porque o cimento precisa de um processo de mistura entre a água e o pó para iniciar a formação dos cristais. Então, Sim, se isso não acontecer, não adianta você colocar em ambiente úmido e querer que endureça, entendeu? sim. Eu já pus de tudo que você pode imaginar para fazer esse cimento ficar pronto para uso, inclusive. Tanto no sentido do pronto para uso na consistência de massa de vidraceiro, essa igual o Cotozol, quanto na consistência flow de obturação do Endofil. Uhum. Entendeu? Mas não fica. Não fica, mas não toma presa. Entendeu? Sim, entendi. Esse é Então o ponto. vou continuar com o HP do jeito que está, né? É por Ele isso que aí o ideal é a gente ter uma didática bem precisa na hora de ensinar como fazer a obturação monobloco ou a obturação convencional, entre aspas, né? Com muito cimento e um conezinho fine medium. Então, esse aplicativo, que vocês viram só esse protótipo aí, que na verdade é só uma contraprova do que ele será, aí em PowerPoint, tem vários vídeos pequenos indicando o que fazer. Principalmente o que o professor lá de Bauru, como é que ele chama mesmo, gente? Professor famoso, Sorúngaro? grandão, esqueci o nome. Sorúngaro? Húngaro Duarte, isso mesmo. Ele recomenda, quando ele manda usar acima, usar ultrassom. É exatamente o que eu recomendo. Porque quando você instala ou com a Lentulo, Ridalto, ou com o Max Padden, faz uma condensação do cimento, muito provável que bolhas de água se formam lá. Então, você não precisa nem radiografar para saber se tem bolha. Você já entra com uma ponta de ultrassom, não uma ponta muito fina que vai até ápice. Pelo menos uma ponta de ultrassom sem água que vá até o terço médio deste canal. Pode ser até uma ponta periodontal, entendeu? Só para vibrar naquela região e acomodar o cimento. E coloca mais uma porção e condensa. Entendeu? Aí você Não, facilita.
produção do monobloco. Sim, mas aí você está falando de condensação que eu poderia fazer com um condensador também mais fininho e acomodar ele lá. Isso, com Mas certeza. eu tô falando de usar numa rotina, como você acabou de falar há pouco tempo aí, de usar sem guta numa rotina. Isso, Num molar, por exemplo, num mesovestibular, num disto vestibular e no palatino, sem guta. isso. Mas Então, na verdade, eu executo desta maneira que eu te falei. Aham. E o meu dia a dia já ficou rápido. Eu não uso mais gutaperte. Então, eu obturo os canais. Só que eu não faço instrumentação mínima, essa instrumentação finíssima que estão divulgando hoje, né? Ah, não, essa aí já tem trabalho mostrando que não funciona, né? Não, eu dilato. Dilato cervical, lógico que eu não arrebento com o dente, mas eu dilato cervical e médio e Sim, apical na proporcionalidade do Schilder, sim. entendeu? E aí, Aham. quando você faz dilatação cervical e média, ali, por exemplo, um 0,4, 0,6, na região cervical e média, você tem condição de, com uma broca de lentulo, broca não, né? Uma haste de lentulo ou o Maxpad, eu gosto do Maxpad, como eu te falei. Jogar Sim. cimento, o cimento preencher. Sim, o cimento preenche, depois se condensa aquele cimento, que ele não pode ficar lá fluidificado, né? Você vai Isso. E condensando. eu tenho até um videozinho aqui que eu acho que seria interessante eu mostrar para vocês. Quer ver? Fabiano, está Aqui, aí? Tá para trás aí, Fabiano. Vai voltando aí. Ele está aí? Será? Isso. Pode voltar. Pode voltar. Volta lá para o HP. Isso aí é parendodôntica. Volta, mais um. Mais um. Aí. Passa esse vídeo. Isso. Esse é o provando cone, ó. Um cone fine medium. esse vídeo o Sérgio já tinha me mandado. Ah, já mandou? Eu já passei para meus alunos esse vídeo há muito tempo. O Sérgio já me Ah, que mandou. bom. Isso. E aí, eu gosto de fazer, em todos os casos, isso que está no próximo aí agora, Fabiano, no outro. Canais curvos, mesmo que eu não use gutapercha, eu faço uma condensação com o cone. Entendeu, Ridalgo? Sim, mas aí você não usa o cone, você só condensa com ele. Não, só condenso com ele. Eu pedi Sim. para um fabricante de material, que até é quem produz a espátula Simo, construir para nós um condensador igualzinho esse cone fine media aí. Sim, a Odals tem, né? Não estou falando com marca de nem fazer propaganda, mas a Odals tem o número 1, número 2, número 3, número 4, e Bem eles se fininho. Mas eu adaptam ainda aí acho ele perfeitamente. grosso ainda, viu? Pois é, então mais fino do que o número 1 é um Mas dá, fine viu? medium. Dá para fazer essa condensação, igual você Pois é, falou aí. mas é assim que eu uso. Até aquele caso que vocês mostraram lá no congresso foi assim que eu usei. Ah, Você que lembra? ótimo. Mas eu sei disso. Eu só queria saber se teria uma condição, porque não com todo respeito, não é para qualquer um, principalmente para Não é, não. iniciante, É aluno, difícil. não é ainda. Eles não estão ainda com mão para isso, né? Então, a minha preocupação é essa. A gente começa a falar, indicar, e eles vão fazer, e na hora de tirar, igual o professor falou, e na hora de tirar isso aí, secou É lá dentro. complicado. Só ultrassom que tira, poxa. Né? Não Você é tem que fácil, vibrar com não. ultrassom para quebrar o cimento. Com certeza. O desafio está em conseguir fazer este processo sem que ocorra dano às fases cimentícias do cimento. Sim, não pode correr falha em ponto algum, né? Ponto algum. Senão depois perde tudo e acabou, né? Então, na verdade, é esse ponto. E eu já tentei de tudo. Não desisti ainda, não. Estamos tentando. Para ver o que Tomara que você consiga. estamos tentando. Eu aposto que você vai. Do jeito que você está indo aí, está muito bem. Tomara. Maravilha. Deixa eu tirar a mãozinha aqui que eu não vou falar. Opa. Você fez 30, hein, Ridalto? Vou fazer 29, você vai fazer 30 esse ano. Pois é, rapaz. Que Nossa show, turma ele deu encontrou. trote em mim.
Nossa, você foi meu bicho, porque fala que ele É, falava teu lá era bicho. bicho, né? Olha que beleza. Pois é, eu defendi a dissertação do mestrado semana passada lá na São Leopoldo. Você estava falando aí também da São Ah, Leopoldo. que beleza, parabéns. O meu trabalho foi com dois instrumentos rotatórios, né? Comparando aí. Que ótimo. Aí nada a ver com essa aula de hoje, não. Mas pode Que continuar aí. Desculpa aí beleza. a introdução aí. Aí, Valeu, amigo. Um abraço. show. Obrigado, Valeu. Pidal. Você também. Obrigado a vocês aí. Obrigada, professora. Eu quero ver se as professoras têm mais alguma dúvida, se querem pedir mais alguma coisa para Pode ficar à liberar. vontade. Não, para mim não, só queria fazer uma colocação, professor José. Eu outro Opa. dia tive um caso de uma perfuração de furca, que de um dente que já tinha sido obturado, e eu fiz a tardia, o selamento Ah, da sim. furca com simo, e já tinha sido tentado, eu já tinha tentado com hidróxido de cálcio, não adiantou, fez fístula, e daí eu tirei hidróxido de cálcio, saneamento, irrigação, barra furca, né, de fato, Olha aí. e coloquei cimo, e tá uma beleza. Não cauterizei nada. Professora, mas na verdade você fez sim a cauterização, entre aspas, quando colocou o hidróxido de cálcio. Eu já tinha colocado e já tinha tirado, né? Porque Olha aí. ele Coisa. saiu e fez fístula. Então, na verdade, quando eu peguei, depois com o cimo, ele já não tinha mais hidróxido de cálcio, já tinha Olha que bom. reabsorvido totalmente. A tua sanificação de alguma maneira provocou o É processo de verdade. reabilitação, né? Olha que Mas show. foi sucesso. Que beleza, fico muito feliz de saber. É. Que bom. Eu também. Legal. Mostra, Eu também. cada sucesso que eu vejo, Até sabe, porque foi uma feliz. dentista. A minha paciente era uma dentista, então me Nossa, deixou mais que alegre ainda. responsabilidade, né? Que É. coisa. Eu fico feliz porque eu vejo que não foi em vão o meu trabalho. Eu sou bem condenado quando se fala do meu trabalho de doutorado, porque, na verdade, eu fiz 11 eutanásias, né? Então não é brincadeira. E de cão ainda, né? Então hoje eu seria condenado à forca se fizesse um estudo desse, né? Mas não foi em vão, né? Não foi em vão. Que bom. Por aqui tudo certo também. Obrigada, professor. Muito Eu que bacana. agradeço. Aprendi um monte. Que bom. Espero que eu tenha sido claro. Mas se Muito precisar claro, de mim, muito é claro. só a professora Camila tem meu contato aí, pode passar o contato para todo mundo. É Tá só bom. chamar. Eu tenho uma dificuldade com o Instagram absurda. A esposa do Fabiano está até me ajudando para ver se eu acostumo com esse trem. Para mineiro tudo é trem, né? Mas com o WhatsApp eu não tenho, não. O WhatsApp é tranquilo. Essas coisas só mandando alguém fazer, né, professor? Ah, não tem jeito. Aí não fica espontâneo, sabe? Eu não sei mentir. Fingir que fui eu. Não dá certo. Então eu tenho que fazer isso aí ficar espontâneo. Tá certo. Uma hora vai Vai ficar. conseguir. Mas, Bom, professor, então, assim, agradeço muito a sua disponibilidade, a disponibilidade do doutor Fabiano, que sempre nos ajudaram muito. que Agradeço bom. por estarem apoiando aí o nosso trabalho. Nós temos aí a professora Thalita, que está levando, né, tendo todo o cuidado de fazer a calibração e orientando as alunas, então a gente tinha essa preocupação mesmo, porque a professora Thalita é da dentística, Que então, ótimo. de que ela pudesse tirar as dúvidas que ela enfrentou mesmo durante o procedimento, que ela já fez, o estudo começou já faz alguns dias, né? Que bom. Então, a gente agradece muito essa oportunidade, tudo que nos aprendemos hoje e a disponibilidade de vocês sempre com a gente, comigo e com o Natanael. Que ótimo. Eu que agradeço. Maravilha. Qualquer dúvida pode chamar. Que Tá Deixa eu bom. pontuar nós um damos pouco. suporte. Muito Maravilha. Camila, professor Natanael, nós temos sempre a agradecer vocês que desde o primeiro CIOSP vocês viram lá o stand nosso lá, chegaram e estão vendo que o cimento realmente, como o Zé falou, né, não é algo em vão para nós, não.
Você sempre me perguntou questão de dental. Agora nós estamos na Dental Kremer. Certo. Então, agora, graças a Deus, nós conseguimos entrar na Kremer, então nós estamos disponíveis em qualquer lugar do Brasil agora. Sim, Então, Ai, que perfeito, ótimo. ótimo. Maranhão, a Oiapoque e o Chuí,